Ótimo. Nai, muito obrigada por ter aceito o convite. É uma honra ter você aqui. Uma honra. Eu vou pedir licença para deixar os comentários abertos para que a gente possa interagir com as pessoas. Mas, gente, essa Sim. lindeza, Nayara Gomes, é Olha, tem a apresentação técnica da Nayara. Psicóloga, uma pessoa que tem pesquisado, se desempenhado, se comprometido com a saúde não só das mulheres, mas das pessoas, da população negra, de uma maneira muito particular, muito humilde e ao mesmo tempo muito potente. A agenda da Nayara é lotada. A Nayara dispensa pessoas, porque, enfim, ela faz um trabalho com muitas recomendações e é muito importante tê-la aqui. Eu quero dizer, eu disse isso na divulgação da nossa live, mas que você foi uma das experiências mais importantes, assim, não mais importantes, mas foi muito especial ter estado com você na sua jornada, Que na terapia honra! menstrual, porque foi um momento de muita expansão, assim, na minha vida pessoal, mas também no desenvolvimento, né? A endometriose é um grande desafio, né? Você não veio para a terapia menstrual apenas para se conhecer, para se desenvolver, você veio com dor, né? Uhum, Então, sim. muita dor, muito desconforto, não foi simples e foi um grande desafio. Então, te ver com consciência, te ver melhorando no processo, com todos a sua entrega em outras, inclusive outras medicinas, né? Porque você se desempenhou muito, se comprometeu muito consigo mesma. Então, eu queria muito te agradecer por ter sido também, não a única, mas também parte do seu processo. Então, me fez muito feliz e não só feliz, me fez grata. Meu Deus, muito obrigada por ter trazido essa história para minha vida profissional como terapeuta, de verdade. Nossa, eu tô arrepiada aqui te ouvindo, Carol, porque foi uma honra pra mim quando você falou, Nai, vamos fazer uma live. Eu falei, o quê? Como assim? Porque eu tô pensando em te chamar pra fazer uma live, né, faz um tempo que eu me afastei das redes, eu retornei agora com o seu convite, né? Queria deixar isso bem claro, que a partir do momento que você me convidou, eu falei, acho que eu estou pronta para retornar para as redes. Pronta e Então, linda! obrigada. Nós somos, né? Porque você também é uma deusa maravilhosa. E assim, me sinto honrada por ter te encontrado. Sinceramente, assim, nossos encontros eles reverberam em mim até hoje e me mudou completamente, não só na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional também. Isso se reflete muito nos meus atendimentos. Então, eu te indico para algumas pessoas que eu atendo, quando eu vejo que as coisas estão precisa de um outro apoio ali, e é isso, a gente vai construindo junto, porque eu acho que isso é muito importante, né? Tem espaço para todo mundo, e não tem por que existir esse tipo de rixa, né? Psicologia, terapias integrativas ou terapia holística. Não, cada um age em um âmbito, e se a gente pensar direitinho, se a gente conseguir integrar tudo, um acaba ajudando o outro. E isso foi o que aconteceu comigo, assim, na minha história, mas vou deixar você falar porque eu falo muito. Não, é isso mesmo. Inclusive, falar é muito importante dentro da perspectiva da linguagem corporal para aquelas pessoas que vivem a endometriose, né? A Uhum. expressão é uma manifestação muito curativa. A gente vai chegar lá. Vamos lá, vocês que estão chegando, vocês que estão aqui com a gente. O tema hoje é um salto da endometriose à terapia menstrual. Eu apresentei a Nayara com o meu coração e agora eu vou apresentar tecnicamente. Ela é psicóloga, mestre em saúde da população negra também, entre outras formações e especializações. Uma coisa que eu gosto da Naya é que ela é gestalt terapeuta e eu adoro essa técnica. Então eu fico muito feliz assim de estar trocando com uma psicóloga que tem essa abordagem que eu respeito tanto. E o que acontece é que Nay passou comigo, a gente trocou saberes, né? Eu nunca chamo ninguém de paciente, não trabalho com essa categoria, nem faz parte Sim. também do meu repertório como terapeuta holística, integrativa. Mas a Nay ficou comigo, a gente fez uma jornada de 6 meses de acompanhamento. E a Nay participou de uma das primeiras vivências da Ione das Pretas lá em 2018. Foi uma vivência muito intensa, foi uma vivência de 8 horas. E foi muito intensa. E a Nay falou, cara, olha, eu tenho endometriose. Você acha que faz sentido eu fazer a terapia menstrual? Eu falei, olha, só faz, vem. E a Nay veio, ela falou, Carol, eu preciso. E ela foi uma das assistidas mais comprometidas consigo mesma. E eu acho que esse é o ponto, né? Primeiro, a endometriose ainda é uma doença, eu vou aqui tratar como doença por conta de uma Sim. dimensão médica alopática, né? É uma doença Uhum. pouco estudada, é uma doença que se sabe muito pouco, tem poucas pesquisas, é uma doença que causa transtornos muito sérios acerca das questões digestivas, das questões sexuais, das questões orgânicas, das questões psicológicas, né? Muitas das pessoas que experimentam endometriose são acometidas, inclusive, de diagnóstico de depressão por Sim. conta da endometriose, né? Então é muito importante porque
O útero, né, é sempre visto num lugar muito marginal no corpo, né? Para que o útero? Para engravidar. Ou para que o útero? Para evitar a gestação. Quando, na verdade, ele está ali articulado com a dimensão da saúde integrativa, então psicológica, emocional, sexual, orgânica. E quando a Nai veio, a gente, óbvio, não vai entrar nos meandros por questões éticas do processo íntimo da Nai, mas eu convidei a Nai para que a gente conversasse um pouco primeiro sobre como é ser psicóloga, ter vivido endometriose, estar no processo de cura constante e buscar as terapias integrativas como alguém que foi utilizá-las. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Acho que essa articulação pode ajudar muitas pessoas que ficam em dúvida, né? Afinal de contas, as terapias integrativas e complementares de saúde, elas não excluem de jeito nenhum o tratamento médico, o tratamento ginecológico, o tratamento alopático. Mas elas são fundamentais para contribuir com a integralidade do diagnóstico, né? O endométrio extravasa o útero e aí vai para o intestino e aí vai. Será que é apenas isso? Eu acho que a Nai teve esse start quando ela veio na primeira vivência da Ioni. Eu queria que você contasse como foi para você, Nai. Eu não sei como eu cheguei, eu sei que eu encontrei alguma coisa no Instagram e aí eu olhei, fiquei curiosa e falei, o que é isso? Terapia menstrual? Nunca ouvi falar isso na faculdade, em lugar nenhum. Como assim, terapia menstrual? Vou lá, vou ver. E foi num momento de muita dor, né? Porque eu não sei quantas pessoas que estão aqui vivem a endometriose, conhecem, mas é uma luta muito grande, né? Eu estava pesquisando, aproximadamente 6 milhões de brasileiras têm endometriose. E é uma doença que acaba limitando muito, porque a dor é incapacitante, a gente não consegue. Se a gente tem um emprego formal, CLT, isso vai ser mal visto, né? Porque em vários momentos você vai ter que deixar de ir para o trabalho por causa da dor, vai ter que ir para o hospital e nunca melhora. E aí tem dia que você está muito bem, mas chega à noite você já não está mais tão bem. Outra coisa também que eu passei a ter, que foi a endobarriga, que é uma coisa que a gente fica com barriga de grávida, do nada, eu acordo bem, e aí nada que eu tenha comido, enfim, nada acontece, e aí a barriga cresce, e aí você não faz ideia de quando que ela vai sair, as suas roupas não cabem mais. Então, tudo isso mexe muito com a vida da mulher como um todo. Na vida pessoal, de várias formas, as pessoas ao redor também podem não entender. Eu tive a sorte de ter pessoas ao meu redor que entendem, que apoiam e que me ajudam, mas nem todo mundo tem essa sorte. Então, quando eu encontrei a terapia, a introdução à terapia menstrual, eu falei, era disso que eu precisava. E eu confesso que eu estava tão desesperada, eu pensei, isso vai salvar a minha vida. Eu vou fazer a terapia menstrual e eu vou me livrar disso. E eu nunca mais vou sentir nada disso. E aí fui na vivência, era em grupo, e eu também não estava muito acostumada a participar de vivências em grupo, e também tinha essa questão de ser psicóloga, e por mais que eu estivesse indo como alguém que estava ali para aproveitar como todas as outras pessoas, eu tinha um pouco esse peso de que, eu não posso falar para as pessoas que eu sou psicóloga, porque, nossa, olha, o quanto eu chorei aqui. Eu fui a pior de todas naquele dia. Eu fiquei desesperada, a Carol teve que ficar do meu lado, teve uma outra irmã também que ficou lá, me ajudou, eu não conseguia falar de jeito nenhum. Que coisa incoerente uma psicóloga passar por isso em grupo ainda. E aí isso tudo faz parte da nossa humanização, né? A gente fala tanto sobre nos humanizar enquanto população preta, e aí se despir desse lugar de profissional e entrar nesse lugar de alguém que está ali para ser cuidada, também é um exercício muito, muito específico, porque não é o meu lugar, né? Eu estou muito acostumada a estar ali no outro lugar. Então, se desfazer disso para poder viver e aproveitar foi estranho, foi esquisito, mas foi ótimo, foi maravilhoso. Foi um misto de emoções, né? E aí, em alguns momentos, eu fiquei pensando, mas como é que é isso? Porque a gente eu estudei muito, né? Desde 2007, e a minha vida é voltada para os estudos relacionados à psicologia. Então, eu queria entender, algumas coisas eu identificava, outras não. Eu lembro que quando a gente começou a fazer os encontros individuais, você falava, você é muito mental, se liberta, vivencia, experimenta. Não precisa querer saber o porquê de tudo. E isso foi, assim, maravilhoso, foi muito bom. E é algo que eu tenho muito interesse em estudar, mas eu acho que por enquanto não. Por enquanto eu quero ficar só nesse lugar mesmo de ser cuidada nesse espaço. E aí foi maravilhoso, foi muito, muito bom mesmo. Eu acho que tem uma coisa, né, que tem muito a ver com a experiência. Ontem, né, veio uma irmã que é minha amiga de 10 anos, assim, foi uma live também muito boa, muito gostosa. E essa coisa cartesiana, né, de estar sempre pensando se faz sentido. E não sentindo
se os sentidos dizem que faz sentido. Então, testemunhar diversas pessoas em várias vivências presenciais ou online, que são, enfim, desembargadoras, psicólogas, atrizes, tendo esse lugar de humanização, né? De dizer, eu sinto dor, e eu sinto uma dor que não é só a dor da endometriose ou a dor de uma disforia. Eu sinto a dor de ser a cuidadora constantemente, né? Porque o ventre também traz esse elemento do parir, do cuidar, do gestar, mesmo que não sejam seu filho biológico, mas são mulheres que estão cuidando de tudo o tempo todo. Então, quando elas olham para o ventre, desaba no sentido de desaguar, de olha, agora eu posso escoar, né? É o meu momento de escoar. E Ana, eu acho que esse saber já está integrado quando você acessar a técnica da terapia menstrual, talvez você vai ser uma das melhores terapeutas menstruais do Brasil, assim, porque você integrou e se entregou profundamente. E eu acho que é sobre isso, assim. Uma das coisas que eu queria muito trazer sobre a endometriose é a dimensão incapacitante, né? E aí, para a gente refletir sobre quais são os sentidos dessa palavra, incapacitante, né? Quando a gente ouve incapacitante, profundamente, a primeira sensação que me vem é eu me torno inútil. A minha presença, as minhas contribuições estão todas bloqueadas porque eu não consigo respirar de dor. Né? E a endometriose traz isso. A grande questão é, a endometriose, para quem não sabe, vale a pena esses dados técnicos, ela é diagnosticada em geral no Brasil depois de 7, 8 ou até 10 anos do seu desenvolvimento primário. Porque, em geral, o diagnóstico é sempre feito pelo ultrassom. Mas quando dá para ver no ultrassom que a pessoa está com endometriose, é porque aquilo já está em formação há pelo menos 6 anos. Então, essa pessoa já está em sofrimento, já está agonizando mensalmente ou constantemente, não precisa ser só no contexto menstrual, e ela não consegue dizer para ela mesma, nem para a família, nem no trabalho que ela tem, porque não tem diagnóstico. A não ser que ela faça uma laparoscopia, que é uma intervenção invasiva. É uma microcirurgia que, inclusive, expõe a gente ao risco. Né? No SUS, demora 12 anos para fazer uma laparoscopia. E para você pagar uma laparoscopia, são 20 mil reais. É uma cirurgia que pode chegar a 20 mil reais. Então, quem é que tem esse recurso disponível para pagar 20 mil reais? Então, por que que eu acredito e por que que eu acho que a gente precisa trabalhar em consonância com os psicólogos, com os médicos, com os ginecologistas, para que a gente faça a profilaxia? O que é a profilaxia? A prevenção. Né? Quem sabe, se você estiver fazendo uma prática integrativa com um ginecologista, não tem a possibilidade de cogitar uma endometriose com 2 anos, com 1 ano e meio. Mesmo que aquilo não tenha ainda a possibilidade de ser visto por uma ultrassom, você já pode começar a trabalhar isso. Né? E uma das coisas do processo da Nai que foi interessante foi a parte da alimentação. A alimentação tem muito a ver com a endometriose. E a Nai foi bem, não foi tão bem, depois ela foi bem de novo. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi a dieta da terapia menstrual, que é uma dieta crudívora, e que tem tudo a ver com essa dimensão do que a gente come, como a gente pode dar uma aliviada, distensionada nos órgãos para que a gente sinta pelo menos menos dor, já que a endometriose é uma doença que ainda está sendo estudada e o tratamento ainda está em curso de pesquisa. Sim, mas essas pesquisas também, elas não têm o mínimo de... não tem nenhum incentivo, né? O incentivo é muito pouco, e os médicos sempre chegam e dizem, a maior parte dos médicos, ou você toma remédio pro resto da vida, ou você engravida. Ah, mas se eu engravidar, eu vou estar curada da endometriose? Não, vai ser só esse período da gestação. Você vai colocar uma pessoa no mundo para você ficar 9 meses sem a endometriose. Ou então, eles retiram tudo, né? E assim, foi isso que aconteceu comigo. Não retiraram tudo, mas eu fiz a cirurgia e o médico falou, depois da cirurgia você não vai sentir mais dor. Sendo que depois da cirurgia, o foco que estava só no meu ovário e no meu útero se deslocou para o meu umbigo. E aí foi quando eu comecei a procurar outras terapias para poder entender o que eu poderia fazer para melhorar aquilo. Então, nesse meu percurso, na direção da cura, eu percebi que a endometriose, ela não tem quase nada a ver com endométrio. Ela vem para mostrar o nosso estilo de vida, assim, para modificar totalmente o nosso estilo de vida. E isso é algo que é constante, é construído a cada dia. Então, as pessoas falam que não tem cura,
Algumas pessoas que eu me tratei já falaram que conhecem pessoas que se curaram, inclusive uma médica, uma ginecologista natural que eu encontrei nesse caminho já teve endometriose, não tem mais, tem pacientes que tiveram e não tem mais. Então, e tudo o que a gente percebe é que está tudo aí na natureza pra gente. É só a gente mudar a nossa forma de ser e estar no mundo. E é isso que eu acho perfeito e maravilhoso, porque é o objetivo da terapia, não mudar, mas enxergar para mudar, se dar conta. E a partir do momento em que você se dá conta, você constrói recursos para sair disso. Quando você quer também, porque não adianta só o terapeuta querer. Gente, a Nayara, ela não só quis, ela se entregou. Assim, foi uma entrega muito bonita. Eu já testemunhei outras entregas, assim, acho que talvez uma das entregas mais intensas foi de uma pessoa que queria engravidar, e ela engravidou. Assim, e foi muito, sabe? Eu acho que foram duas experiências muito importantes. A sua, pela dor, e a dela pelo desejo de engravidar, sabe? Assim, e a entrega. E eu acho que essa é a dimensão da prática integrativa e complementar de saúde. Porque, então, eu trouxe até aqui, junto com a Nay, todos esses elementos técnicos, né, que dizem respeito às políticas públicas de saúde, atenção básica, porque precisam ser ditas. Eu jamais viria aqui para dizer, olha, toma uma erva, faz um chá, porque eu não acho que seja no mínimo responsável. Mas tem uma dimensão da escuta. Tem um doutor, que é o doutor Nicolau D'Amico, que é presidente do Centro de Endometriose aqui no Brasil, e eu admiro muito o trabalho dele, porque ele tem produzido novas formas de abordagem da endometriose que prevê a escuta. Eu não sei se vocês conhecem, vale a pena pesquisar esse médico, aquelas que têm endometriose, é a minha principal referência de elaboração sobre endometriose. E ele diz, mais do que falar sobre endométrio, mais do que falar sobre as patologias ou as intervenções possíveis, qual é a história da vida da pessoa, né, da mulher e da pessoa menstruante, que levou a esse desenvolvimento do endométrio para bexiga. Em um dos casos que ele mais cita, foi uma endometriose que acometeu os ossos. Imagine, os ossos. A pessoa andava de bengala, que a coluna dela, sabe? E ele diz, a escuta foi fundamental no tratamento de todas as pessoas que se curaram. Todas as pessoas que conseguiram avançar nesse processo. Então, essa pessoa que menstrua, essa mulher que não tem espaço de escuta, que não tem uma companheira ou um companheiro atento ou atenta, que não tem uma família que está disponível para poder acompanhá-la, para poder acolhê-la, essa pessoa tem 70% menos chance de se cuidar e de se curar. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouco quanto a sua rede foi importante para a sua entrega, porque eu lembro que a sua rede era sempre acionada para alimentação, para agora vai ter que mudar isso, preciso falar com ele, preciso falar com ela. Como é que foi isso para você? No início foi bem complicado. Você foi muito valente, né? Porque eu tava super resistente. Eu falei, não quero, não vou fazer isso, não consigo. E você, Nayara, tem que fazer. Tem que se entregar. E aí eu fiz. Foi horrível no início. Uma dor de cabeça horrorosa, porque só podia comer tudo cru. E eu já tinha uma alimentação tranquila. Eu fiz reeducação alimentar há muitos anos e tenho um acompanhamento com nutricionista e tudo mais durante bastante tempo. Então, eu não comia besteira, mas foi muito difícil. Aí eu falei, né, com meu marido, você tem que fazer também, que a Carol falou, é mais potente se o companheiro fizer também, né, para ajudar e tudo mais. Aí ele tentou, ele deve estar aqui assistindo, daqui a pouco ele se pronuncia. Ele chegou a quase esperar no almoço, no trabalho lá, que o pessoal do trabalho dele falou, você não precisa fazer longe dela. É só você comer as coisas na frente dela e tudo mais. Então foi uma coisa que mobilizou tanto que até os amigos do trabalho dele sabiam e ficavam tentando ajudá-lo. Então foi muito interessante, porque depois da segunda semana, eu comecei a perceber que eu estava muito mais, como eu posso dizer, eu estava vivendo mesmo, eu estava mais presente, eu estava com mais energia. Eu acordava de manhã e eu demorava mais ou menos 1 hora para estar pronta. E aí, com meia hora, eu já estava pronta. Já tinha tomado café, já tinha tomado banho. Eu estava cheia de energia. Então, eu achei muito interessante, assim, ver... E teve uma coisa também que eu falei, né, sobre as cores. Que eu percebi que eu estava querendo usar roupas mais coloridas. Eu não sabia se isso tinha a ver com a cor do prato que eu comia. Porque era todo dia muita coisa muito colorida. E aí, isso trouxe uma transformação muito grande. A ponto do meu paladar mudar mais ainda, né, que já era saudável. E hoje em dia eu reduzi muito o consumo de carne, ainda como carne, mas de vez em quando eu sinto a necessidade de comer os alimentos crus. É muito interessante, eu não sinto tanta falta. Às vezes eu como, até porque eu estou
um restaurante com família, não vai ter nada que eu vá comer, que vai ser tranquilo. Então aí eu vou e como carne, então eu tô num churrasco com a parte maior da família. Fala, e é complicado, porque quando você muda o seu estilo de vida, parece que as pessoas se incomodam e querem ficar te questionando, né? E aí é complicado, e eu não sou muito de ficar me justificando, então acaba sendo um pouco tenso. Mas na minha família mesmo, meus pais, que são próximos, meu marido, foi super tranquilo, todo mundo entendeu, até minha sogra, meu sogro, que teve um período que eu fiquei muito mal-humorada, eles estavam presentes, e eles super entenderam, assim, até meu sogro falou, quando isso acabar, eu vou fazer um churrasco para você dar um sorriso. Mas assim, nesse clima de apoio mesmo, sabe? Não foi aquela coisa venenosa de querer perguntar e tudo mais, foi super tranquilo. E hoje eu tô fazendo tratamento, continuo o tratamento, né, que assim, eu digo que antes eu queria a cura. Mas aí, ao longo do processo, eu fui entendendo o que é a cura, que a cura é o caminho. A cura é todo o percurso. E isso é muito interessante, porque nos meus atendimentos também as pessoas querem respostas muito prontas, né? E a gente ensina a caminhar, a gente ensina a dar um passo de cada vez e a valorizar as pequenas vitórias. E entendendo tudo isso, né? Que é um processo e que, da mesma forma que a gente tem paciência com o outro, a gente precisa ter paciência com a gente também, com o nosso processo e com a nossa caminhada. Então, as coisas ainda estão mudando. Eu acho que vão mudar durante muito tempo. Quando eu parei de me movimentar nas redes, recentemente, foi por conta disso, da endometriose mesmo. E era uma coisa que me incomodava muito ter que desmarcar os meus atendimentos, porque a dor não deixava eu atender. Então, se tiver alguma pessoa que eu atendo aqui, com certeza vai saber do que eu estou falando, porque, infelizmente, eu ainda tenho que passar por isso. Né, de chegar e falar, olha, hoje não dá, estou passando mal, mas não era uma coisa que eu falava abertamente. Eu nunca falei da endometriose, essa é a primeira vez. Né, eu cheguei a me movimentar, nesse período que eu parei de me movimentar nas minhas redes profissionais, eu acabei me movimentando mais nas minhas redes pessoais, na minha rede pessoal. E aí eu tô malhando todos os dias, estou fazendo treino todo dia. E todo dia eu tiro foto e posto lá. E aí eu comentei sobre o porquê de eu estar fazendo atividade física, que não está necessariamente ligado ao fato de eu odiar o meu corpo, e sim, ao contrário, por eu amá-lo tão profundamente que eu quero trazer sempre o melhor para ele. Então não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. E aí, essa é a perspectiva, né? Eu acho que o objetivo tem que ser esse, não se entregar a determinadas questões ou até mesmo, como eu posso dizer, até mesmo pressões sociais por você não gostar de você, por você se odiar. E sim porque você se ama tanto que você quer dar o melhor que você pode para você mesmo. E essa tem que ser a perspectiva. Então, entendendo isso me move para muitas direções. Foi isso que me moveu até você. E a endometriose, assim, interessante, porque é um misto de emoções, né? Então, cheguei a odiar muito, ia me questionar, ia ficar muito mal, ia sofrer muito. Mas hoje eu entendo que ela é um canal para me levar a algo maior. E aí, quando eu me movimentei na minha rede pessoal, um monte de gente se sentiu tocado e eu fiz isso de uma forma natural. Eu não estava ali trabalhando para isso. E aí um monte de gente veio falar comigo, me fala desse treino, o que você está fazendo? Estou querendo fazer também, alimentação. Então, quando a gente... Tem uma frase que você fala que me mobiliza muito, que é eu me curo te curando e eu te curo me curando. E isso, assim, eu vejo isso todos os dias nos meus atendimentos. Eu aprendo muito com as pessoas que estão aqui comigo, que confiam no meu trabalho, e eu cresço com elas na mesma proporção que elas crescem comigo. E eu acho Exatamente. que isso é muito incrível, é muito incrível. E aí só o fato de eu me movimentar nesse sentido de ressignificar a doença, enxergar que ela está aqui por algum motivo, me fez entender que eu preciso me movimentar para que ela não precise mais estar aqui um dia. Então é isso que me move. Exatamente. Esse é um ponto importante. Eu preciso entender o que ela quer me dizer. Exatamente. E assim, né, Nai? Tem uma dimensão que, então, toda essa abordagem técnica, né, prezando sempre, assim, eu vou reforçar até o fim da live, né, a importância de um ginecologista, a importância, né, o doutor D'Amico, ele sempre fala, o diagnóstico, quanto mais cedo, melhor, para tudo. Então, façam ultrassom, peçam os exames, não deixem de ir ao ginecologista alopático e ao médico, né, isso é muito importante. Não estou falando de ginecologia natural. Estou falando de medicina alopática. Ela é importante, é uma ciência testada e aprovada. E as práticas integrativas são complementares. Sim, um não anula o outro. Um não anula o outro, ok? Agora, tem uma dimensão da escuta que não tem a ver com a fala, né? Sim. Tem a dimensão da escuta que tem a ver com os sons e o movimento do corpo.
Então, por exemplo, Nai, é só um pouquinho, eu não vou aprofundar, tá? Mas quando a Nai, por exemplo, no caso da Nai, ou de pessoas que têm essa experiência da endometriose, que gera essa barriga, né? Essa gestação. Sim. Como que não é a gestação, né? É uma barriga que tem a ver com a endometriose, tem a ver com o estufamento da musculatura abdominal. Uhum. Isso, dentro de uma visão integrativa, tem muito a ver com a identidade, porque a endometriose, ela tem a ver com o desenvolvimento da identidade da pessoa menstruante, da mulher, segundo a própria linguagem do corpo, segundo as terapias que envolvem a medicina tradicional chinesa. Então, quando essa identidade da pessoa menstruante, da mulher, ela não encontra vazão para se expressar, ela transcende o próprio útero e começa a invadir o espaço de outros órgãos. Sim. E quando ela já fez isso, ela estufa a barriga, ela diz, cara, identidade, porque também, segundo a medicina da Ayurveda e toda a filosofia indiana, o nosso chakra da identidade fica em cima aqui do sistema digestivo, na região do estômago. Por isso essa questão abdominal. Então, quando a gente foi trabalhando no decorrer do processo, a dimensão da identidade, né? Quem é que ela se identificava, como que se identificava, se tinha reflexo, se não tinha reflexo, enfim, foram 6 meses de trabalho. Isso foi ficando para ela consciente, né? Como que o corpo estava somatizando uma experiência do sentir. Não está dentro de uma dimensão consciente, né? Ai, isso acontece por isso, por isso, por isso. Então, não. É a elaboração do sutil que ao mesmo tempo estufa a barriga. Aí, não sei, Carol, de repente eu acordava com a barriga inchada. Mas esse de repente não é tão de repente assim, porque o corpo, ele trabalha com processo. Então, a endometriose, ela é uma experiência muito, não necessariamente nova, claro que não, mas com esse impacto de muitas de nós, de cada 10 mulheres, 4 têm endometriose, isso é muita coisa, porque existe um sistema mundo que sufoca a identidade, a nossa identidade primordial, desde o nosso desenvolvimento de personalidade na infância. Isso é muito grave. Então, quando a gente consegue elaborar que, olha, tem uma patologia ginecológica que precisa ser tratada com médico, que precisa de intervenção alopática, mas não pode ser só isso. Uhum. Porque se for só isso, e não tiver a escuta do corpo e da história da sujeita e do sujeito, a gente não vai conseguir se curar e não vai tomar consciência do processo. Então, Nai, como é que foi tomar consciência da sua vida? Óbvio, sem entrar em mínimos detalhes, mas como foi tomar, a partir desse olhar integrativo, como foi, assim, rever a vida? Falar, uau, tem uma outra coisa aqui que eu ainda não tinha me atentado, a partir do ventre, a partir da sua ciclicidade. Eu achei muito interessante quando você trouxe essa noção de que o ventre retém as emoções. E é muito incrível porque eu venho da dança do ventre. Esse ano eu faço 10 anos na dança do ventre. Então, eu já dancei em restaurantes, já viajei fazendo show, já dei aula. E quando eu lembro exatamente quando eu senti dor na dança, foi próximo da última aula que eu tive, lá em 2017 ainda. Foi uma aula muito intensa, né? Dos movimentos sinuosos, foi muito forte. E depois dessa aula, eu senti que algo não estava menstruada, não estava próximo de menstruar, mas saiu um escape. E aí eu senti muita dor. E ali, naquele momento, eu comecei a gravar o quadro, porque eu sempre senti muita cólica. Minha primeira menstruação, eu sentia cólica. Na época da escola, todo mundo sabia quando eu estava menstruada, porque eu tinha que voltar para casa de tanta dor que eu sentia. E mesmo assim, o diagnóstico só veio em 2017. Então, quase 10 anos depois. Tempo. Exatamente. Ou mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. Olha quanto tempo. Né? E aí eu dei sorte porque meus focos eram bem pequenininhos, mas a gente cresce muito com essa ideia de que é natural sentir dor. E uma coisa que eu aprendi com você é que a dor não é natural no período menstrual, né? E que a gente associa muito, é só uma coliquinha, é normal você sentir dor. Não, gente, não, menstruação não é para doer. Ser mulher não é sinônimo de dor nesse sentido, do seu corpo. O que seu corpo está produzindo para você, o que ele está trazendo para você com a feminilidade. Né? E aí eu acho muito interessante isso, porque, como você falou, é tudo integrado, não tem como a gente ficar só falando e divagando sobre os sentimentos, a gente precisa sentir, a gente precisa... tudo que na terapia, né, com as pessoas que eu atendo, eu sempre falo, se faz sentir, faz sentido. E as pessoas vêm minimizando um pouco o que elas sentem. Né? Então eu falo, não, se você está sentindo, se aproprie desse sentimento, olhe para ele.
e converse com ele. O que ele tem para te dizer? De que forma você pode entender o que ele está fazendo ali? Então, ter esse cuidado do outro lado, eu faço terapia há muito tempo, desde os 17 anos, foi quando eu entrei na faculdade. Em alguns momentos eu parei, em outros momentos eu voltei, enfim. E aí, fazer isso foi muito bom, porque através da terapia menstrual eu consegui acessar novas formas de me expressar. E olha que eu já me expresso bastante, até mesmo através do corpo, da dança, né, da escrita, da fala, mas foi uma outra dimensão e que me ajudou muito, porque eu não parei a minha terapia com a minha psicóloga nesse período. Então, tudo que a gente via ali, eu levava para ela e a gente trabalhava. Então, potencializou muito, muito mesmo. Então, e são coisas que eu trago até hoje, né? Visitar o masculino, quando você traz, né, a importância da figura masculina. Ai, Nai, deixa eu te cortar. Sabe quem tá aqui na live? Ah. O João e eu acho que seu pai. Seu pai chama Ronaldo? Meu pai tá aqui, é Ronaldo. Ele super babão. Eles comentaram e eu não quis te interromper. Deve ter uns 4, 5 minutos. Aí seu pai, a minha filha é muito determinada. Aí o João, eu tentei, foi difícil, mas tô aqui, tô apoiando. Eu fiquei muito feliz de ver seu pai, seu marido aqui. Eu acho que isso é muito poderoso. E isso só prova, assim, de, cara, a gente precisa estar junto, né? Todos juntos. Exatamente. Né? Seja qual for a sua relação, qual for o seu formato de família, a gente precisa se apoiar na intimidade. O quanto a dimensão da intimidade, né? Seja uma questão no ovário, seja uma questão do endométrio, no caso das pessoas, né, que são homens ou que têm um sistema reprodutivo masculino, um caso na próstata, um caso fica muito pra gente, a gente não compartilha com a nossa rede, né? E é muito poderoso que a gente possa estar, olha, isso, eu tô menstruada, não tá rolando, e assim, isso pra mim é libertador, assim, não tem nenhum momento que eu esteja para-menstrual ou menstruada que eu não comunique meu noivo, que eu não fale com o meu pai, que eu não fale com quem trabalha comigo, até um moço, sei lá, da ligação do telemarketing, sabe? Ai, moça, eu não tô com paciência hoje não tá legal. Porque eu acho que é uma informação que não pode passar batido, não no sentido de um outdoor, estou menstruada e tal, mas é isso, é um momento que não tá ok, ou tá muito ok. Eu tô muito falante, porque eu tô aqui na fase ovulatória, tá a mais, sabe? Então, é um informe, né, assim, é tipo quinto dia útil, sabe? Todo mundo sabe que quinto dia útil as pessoas têm salário. Tipo, eu acho que é uma coisa importante. Quando a gente pode compartilhar isso com pai, com mãe, com familiar, com marido, com esposa, com companheira. Gente, isso é muito poderoso. Aí eu vi os dois aqui, inclusive o João se pronunciou de novo. Tamo aqui, tamo junto. Não sei se você tá conseguindo ler. Eu tô conseguindo ler. Pode continuar, Nai. E é muito interessante isso, porque a endometriose ela não afeta só a mulher, ela afeta, é uma questão de saúde pública, ela afeta a mulher, a família, a economia também, porque de acordo com toda essa questão colonial, de produtividade, a gente tem que estar sempre bem e produzindo e tudo mais, enfim, tudo isso mexe com todo mundo ao redor e traz uma reverbera para o social de uma forma muito específica, sabe? As pessoas não chegam nessa questão, nessa amplitude do problema. E aí, quando a gente olha e entende que é um problema de todo mundo, né, a gente percebe que a cura ela pode partir do coletivo também. Se essa mulher não tem um acolhedor, sim. Se essa mulher não tem um acolhedor... Para complementar, vou colocar aqui, não, você vai continuar desse ponto, não esquece. É só aqui, ó, dados do Instituto Internacional de Endometriose. Atividade de trabalho, então, a diminuição do score de qualidade de vida. Eu até fiz essa cola para trazer, porque eu acho muito importante, você já segue. Atividade de trabalho reduz em 66%, atividade sexual reduz em 71%, e atividade social reduz em 48%, em contexto de crise de dores endometrial. Sim. Cara, isso é muito sério. Imagine você ter uma incapacitação de 66% da sua produtividade de trabalho, em 71% da sua produtividade não cabe, da sua atividade, da sua saúde sexual, e de 48% da sua atividade social. Então, 50% da sua rotina social fica completamente comprometida. Então, Mai, fala sobre isso, por favor. Como você se sentia, como você acompanha outras pessoas que experimentam isso, o que você sugere, como você se organiza. Uhum. É interessante isso, porque eu vivo isso, né, na pele, então é muito complicado porque eu nunca consigo dizer
Beleza, vamos. Vamos marcar uma viagem para daqui a 15 dias. Espera aí, deixa eu ver a minha agenda, o meu aplicativo, para ver quando que eu vou estar menstruada. E antes, não, eu perdi 2 semanas. A semana da menstruação e a semana depois, porque o umbigo ficava muito dolorido e meu umbigo sangra, né? E sangra muito. Antes sangrava só um pouquinho, agora eu tenho que botar um curativozinho para não manchar a camisa. Hoje em dia não dói mais, olha só que avanço, não dói mais. E eu já consigo trabalhar menstruada. Antes eu perdia pelo menos 2 dias. Esse último ciclo, eu acho que eu só desmarquei 3 pessoas. Eu consegui trabalhar todos os dias. Mas assim, me respeitando. Não era me forçando. Mas no sentido de que tá dando resultado, sabe? Não é só o corpo que tá ficando Processo. bonitinho. É por dentro e por fora também. Então, isso me deixa muito feliz, assim, entender que agora eu consigo ter uma semana a mais no meu mês. E aí, assim, já passei por situação de estar na viagem e na viagem eu ficar coiando barriga e nenhuma roupa caber direito. E foi muito. Até tirei uma foto assim de biquíni, eu tava em Maceió e tava em férias, viagem de aniversário de casamento, de um ano. E aí chegou na hora de trocar de roupa, nada cabia, porque a minha barriga estava enorme. E aí, como faz, né? Se você tem uma rede que as pessoas estão o tempo todo julgando o seu corpo, e as mulheres passam muito por isso, né? E até sofrem isso da própria família, de homens e de mulheres. Nossa, como você tá gordinha? E casou, engordou, né? Que não sei o quê. E imagina o quanto de dor isso traz para uma mulher que sofre disso. E nem é uma questão, se fosse também problema, ninguém tem nada com isso, mas nem é uma questão de peso, é uma doença que ninguém entende e às vezes a gente fica com receio de falar, porque aí falta muito conhecimento em relação à endometriose. A endometriose é como se fosse um câncer que não mata, então pode dar no olho, pode dar em órgãos vitais e pode acabar matando, né, se continuar se desenvolvendo. Então, quando você chega para alguém e fala, que eu tenho endometriose, isso é resumido apenas a cólica menstrual. E aí as pessoas falam, é só tomar um remedinho e ficar deitado que daqui a pouco passa. Então, é muito importante essa rede, porque só o fato da pessoa se abrir a ponto de falar é porque ela já rompeu várias barreiras. E se quando ela fala isso é diminuído, é invalidado, isso tem um potencial para causar um estrago muito grande. E aí se reflete na dor, né? Porque não verbaliza mais, porque não adianta, as pessoas não entendem. Então, é um caminho muito longo, mas que vale a pena quando você começa a entender que as práticas para você caminhar na direção da cura, elas partem muito mais de uma melhora de qualidade de vida. Quando você se entende, quando você verbaliza, quando você consegue impor limites ao outro, quando você consegue se nutrir da melhor forma possível, e aí eu não estou falando só de comida principalmente, mas eu estou falando do que você nutre a sua alma, ao que você se expõe. E aí, falando de população preta, o tempo todo a gente está vendo notícias do nosso genocídio, a gente está vendo notícia de mais um irmão ou mais uma irmã que está sofrendo. E aí, eu sei que é importante denunciar, mas é importante se preservar também, porque a gente não pode permitir que a nossa negritude seja sinônimo de dor. Então, acessar essa potencialidade do que é bom em ser negro, né, isso traz uma questão muito positiva para a gente. E quando a gente vai olhar tudo que a gente precisa fazer para melhorar a endometriose, é uma questão ancestral, né? Então, é uma herança que o nosso povo deixou para a gente e que a gente acaba não acessando porque só é exposto à dor. Então, é importante a gente entender do que a gente está se nutrindo e se nutrir de coisas potentes, se nutrir realmente, não colocar sujeira para dentro, não colocar lixo para dentro. Isso acontece muito em relação ao mioma também. São em circunstâncias diferentes, somatizações que vêm segundo a linguagem do corpo, segundo a medicina tradicional chinesa, são outras origens, mas que, ao operarem profundamente no sistema endometrial, no sistema reprodutivo, elas dizem sobre ancestralidade. Porque já tem estudos, Nai, não sei se você já viu, se você não viu, eu te mando, que a endometriose pode ter se desenvolvido no útero da mãe, enquanto ela estava grávida de você. E tudo que pode ter sido desenvolvido no útero da mãe ou da avó é porque tem aí uma dimensão epigenética, né? Que é um nome científico, mas que a gente aqui chama de ancestralidade. De uma carga ancestral, de uma memória de linhagem familiar, de dimensões que dizem sobre experiências
traumáticas da sua própria linhagem. E aí vem uma outra abordagem, que é a abordagem sistêmica, que, óbvio, eu incluí na terapia menstrual, assim, então quem faz terapia sempre tem alguma coisa de constelação, qualquer coisa de Teta Healing, é uma bagunça aqui, uma bagunça organizada, porque não há possibilidade de trabalhar uma experiência mundo somatizada no útero, que é o órgão que nos liga ao passado e ao futuro, diretamente, né? É um órgão que aqui na Ioni eu chamo de Sankofa, porque é a experiência de que a gente está olhando para trás com os pés para frente. E eu sinto que aquelas pessoas, né, no caso, por exemplo, você e João, que conjuntamente, né, se cuidam e se tratam e olham para isso, se organizam para, quando quiserem e se quiserem, colocarem uma criança no mundo com essa experiência mundo curada. De que essa dor não precisa chegar em quem está chegando ao mundo agora. Ela está sendo vista, visibilizada, respeitada e trabalhada agora. Porque os nossos não puderam olhar para a dor. Não dava tempo. Não era possível. A sobrevivência era imperativa. Então eu sinto dor e eu tomo medicação, eu sinto dor e eu tomo uma cachaça, eu sinto dor e eu oro, mas eu não cuido disso, porque não dá tempo. E a nossa geração, a despeito de todas as mazelas, de toda a estrutura genocida, de tudo que tem acontecido de mais duro, a nossa geração hoje tem vários recursos que não eram disponíveis há anos atrás. Então a gente pode olhar para a nossa experiência mundo de saúde e curar para que as próximas gerações não experimentem a somatização dos traumas das gerações passadas e da nossa mesma. Então é muito poderoso isso que você está trazendo e eu fico muito mobilizada, né, de uau, que bom que a gente tem uma plataforma para falar disso em um lugar público, com centenas de pessoas nos assistindo, sabe? Porque é um assunto que ficou um pouco gourmet, né? Quem tem grana para pagar constelação acessa, quem tem grana para fazer coisas homéricas acessa, mas a nossa população que mais sofre, por exemplo, com mioma, que são as mulheres negras, pouco sabe sobre a dimensão de herança sistêmica dessa própria somatização. Mas ela sabe que a mãe tirou o útero porque, né, foi retirado do útero da mãe por causa do mioma, da avó por causa do mioma, do bisavô por causa do mioma. Ela também tá ali, é a sina, é a história da sina, né? Ah, é a sina da minha família. E assume a sina como um elemento de é isso mesmo. E não precisa ser isso mesmo. Não precisa. Né? Eu acho que essa é a coisa mais tocante, assim, dos caminhos que o nosso corpo inteligentemente nos apresenta. Né? E que o Ocidente vê como negativo. Uhum. Né? Você está doente, incapacitada, nananana, quando na verdade estou convidando você, Nayara, e todas vocês para fazer diferente do que foi feito até aqui. Por Exatamente. você e pela sua própria linhagem. Olha que lindo, quando você ressignifica o olhar. Ai, Carol, você é tão maravilhosa, tão necessária. A gente é, Nay, a gente é. Ai, é muito, muito bom estar aqui de novo com você, compartilhando, dividindo e compartilhando com o mundo, né? Todas essas pessoas que estão aqui nos assistindo. E isso é incrível. Isso foi uma coisa que ficou muito forte para mim. E eu trouxe para as mulheres da minha família, para minha mãe e para minha irmã, tudo que eu aprendi. Eu falei, gente, olha só, eu aprendi isso, isso e isso da nossa família. E eu tenho que fazer isso, isso e isso. E eu tô emocionada aqui falando com vocês, porque. E aí minha mãe veio e chorou e trouxe uma coisa e fez super sentido para ela. Ela só não tá aqui hoje porque ela tá gravando. Ela é atriz. E aí tá participando de uma novela e tudo mais, aí tá em gravação. Mas foi incrível, assim, poder compartilhar isso com a minha mãe, com a minha irmã, que são as mulheres mais próximas, e mostrar para elas que é possível. E fez super sentido, que a minha mãe falou, sim, as mulheres da nossa família, isso, isso e isso, que bom, vai lá e quebra isso mesmo, você tem meu apoio. E assim, ver o quanto tudo que você trouxe para mim, e foi tudo muito novo, né? Porque no mundo da psicologia, a gente acaba ficando muito quadradinho, né? E vendo tudo que é diferente como algo ruim. E não é, sabe? É algo que só potencializa. Então, acessar isso com você, nossa, abriu a minha mente completamente. Eu já passei para meu marido também, e ele também é super tranquilo. Falou, não, vamos fazer, vamos sim, que não sei o quê. Na minha família também, então vamos lá, sabe? E é isso, é isso. É saber que a gente hoje, no aqui e agora, pode curar outras gerações. E quando nós virarmos ancestrais, entender que a gente conseguiu, a partir do momento em que a gente se olhou, se cuidou, se priorizou, conseguiu curar tantos outros e transformar a história da nossa linhagem. Isso é tão maravilhoso. Nay, eu, assim, tô muito feliz. Eu acho que tem uma das coisas que 2020 me ensinou foi a possibilidade de ressignificar o sentido de sucesso, sabe? Sei lá, sucesso... O que é sucesso, né?
É meio filosófico, mas eu tô sentindo muito de compartilhar, porque eu tenho muita confiança em você. E eu sou muito tranquila com todas as pessoas que constroem a Ioni todo dia. Quem tá aqui sabe que a Ioni é uma plataforma que não tá para comercializar saúde, comercializar cura. É muito tudo de verdade, tudo muito orgânico. Sim. E esse ano, assim, teve muito convite, sabe? Eu recebi um convite para fazer uma campanha publicitária para um absorvente descartável. Ia ganhar uma grana, uma parada assim. Aí eu falei, cara, eu realmente não acredito em absorvente descartável. Eu acredito em absorvente ecológico. Acredito que a gente precisa reconstruir a relação com a menstruação. E acho que o absorvente ecológico faz mal. Eu acho, e tenho certeza, e tem pesquisa, e não é bom para nós, para o nosso corpo, para a relação com a nossa menstruação, tão pouco com a relação com o meio ambiente. E eu neguei o convite, sabe? Caralho, todo mundo precisa de dinheiro, né? De, tipo, aparecer, né? Esse negócio da campanha publicitária do negócio que aparece em todo que é pop-up, esperaria um monte de recurso, enfim. Mas aí, quando eu neguei, eu senti uma paz tão grande. Uhum. Sabe assim, quando você fala, eu fiquei tensa quando eu recebi o convite, fiquei tipo, será que eu aceito? Cogitei assim por alguns segundos, quem sabe se é bom, estratégico, aí você pensa no business da coisa. Aí Sim. depois que eu falei pra moça, eu falei, olha, muito obrigada e tal, mas eu não vou colar nesse rolê. Óbvio, eu não falei desse jeito, né, gente? Aham. Fui formal, disse que não tinha a ver com os princípios da Ioni, tarará, tarará, e acabou que não rolou. E foi mágico, assim. E outras coisas aconteceram de maravilhoso. E quando eu te ouço, é tipo assim, Caroline Amanda, é sobre isso o seu trabalho. Não se distraia com a sedução do mundo contemporâneo, porque tudo é muito sedutor, né? Tipo, Aham. o quanto é sedutor para uma pessoa com endometriose tirar o útero. Uhum. Porque a Eu primeira vivi reivindicação. isso. A primeira Eu, reivindicação de uma pessoa com endometriose é: pelo amor de Deus, eu só quero parar de sentir dor. uhum. Eu cheguei pro médico e eu falei, eu posso ter um filho agora e depois você tira tudo? Porque na minha cabeça eu imaginava que tirando tudo o problema se resolvia, mas não se resolve, tá, pessoal? As pessoas que já tiraram tudo continuam com endometriose. Então, é realmente um convite a se reorganizar em relação à sua forma de ser e estar no mundo. Não tem coisa fácil, não tem resposta pronta e fácil. Só fazer X que Y vai acontecer. Não é assim. Você tem que descobrir qual é o seu caminho, o que, que você precisa aprender disso, o que, que você precisa tirar dessa experiência. Eu vi alguém aqui perguntando se eu não fiz bloqueio da menstruação. Eu fiz, sim. Eu fiz bloqueio. É, mas eu passava muito mal com os remédios. Eu ia pro hospital direto com dor, com uma dor de cabeça horrível, que não passava de jeito nenhum, nem com medicação intravenosa. Ficava em observação. Também sou hipertensa, então disparava a hipertensão. E aí, depois da minha viagem de lua de mel, quando eu voltei do avião, eu usava o anel. E quando eu voltei, eu senti uma dor muito forte na perna. Eu não conseguia andar direito. E aí eu senti uma intuição de tira esse anel e não usa mais nada. E foi aí que a endometriose do umbigo acabou ficando mais forte até chegar ao ponto de sangrar. Hoje eu tenho um caroço que toma todo o espaço do meu umbigo. Ele é esteticamente bonitinho, porque eu vi algumas fotos que não era tão bonitinho assim. Eu falei, nossa, que sorte, que parece um umbigo mesmo, só que mais escuro. Mas não, meu umbigo tá por trás dele. E aí, quando isso aconteceu, o médico falou, vamos operar. E aí eu falei, não quero operar, porque as pessoas falam que é uma cirurgia tranquila, mas para mim não foi tranquilo. A minha recuperação foi muito ruim. As pessoas falam, com 15 dias você já pode voltar a fazer tudo que você quiser. Não, com 6 meses eu ainda sentia a dor da cirurgia. E quando me foi vendida a cirurgia, foi muito no sentido de que, depois disso você nunca mais vai sentir dor. E eu acredito que o fato, a endometriose foi para a cicatriz umbilical, né? Então foi meio que a cirurgia que trouxe para cá. Então, eu falei, não, eu vou operar de novo, e aí depois vou ter que operar de novo, e eu vou viver operando, porque eu não quero mais bloquear a menstruação porque me faz mal. E aí foi quando eu comecei a descobrir esses novos caminhos. Só para responder aqui a pergunta. Agora eu nem vi quem foi, que eu vi faz um tempinho. Nai, eu tô muito feliz. Feliz, óbvio, o tema é denso. Sim. Eu respeito e saúdo todas as pessoas menstruantes, todas as mulheres que passaram por aqui. Dani, que eu vi comentando, Dena, que está presente. Tem muitas de nós aqui, né? A Mana, da Renascer Mulheres. Enfim, são muitas pessoas que eu respeito a vida, a trajetória. Acho que é um tempo muito poderoso para que a gente olhe com um olus, né? Horus, né? Essa coisa de holístico, tem a ver com um olhar amplo sobre nós mesmas. Toda vez que a gente sentir uma dor, é para a gente perguntar de onde que vem, o que que aconteceu, por que que estou sentindo agora, desde quando eu estou sentindo isso. Acho que são perguntas mínimas, mas que fazem muita diferença, sabe? E, ao mesmo tempo, eu sinto que é um tempo de autorresponsabilidade mais do que em qualquer outro momento.
né? Eu acho que na nossa linhagem, né, enquanto pessoas, seres humanos, enquanto mulheres, independente de ser preta ou não, e enquanto pessoas negras, então são muitas camadas, a gente tem um grau de responsabilidade, né? E quando eu atendo mulheres brancas, por exemplo, que têm uma origem direta vinculada com a Europa, e eu penso na castração, né? Naquelas que de fato foram queimadas, naquelas que de fato foram castradas, em avós que viveram de fato cinto de castidade, e no nosso caso, uma experiência muito conectada com a escravização, com a humilhação, com abortos constantes, né, para não gerar filhos escravizados. Todas essas histórias fazem parte da memória do nosso ventre, né? Por isso a pergunta aqui da Ioni é sempre essa: o que o ventre do ventre do ventre que te trouxe ao mundo tem a dizer sobre você agora? Isso é para todos, inclusive para os homens, porque eles Exatamente. vieram de um ventre e eles trazem essa memória dessa experiência lá. Então, é muito importante a gente se observar desse lugar. Nai, eu queria que você dissesse o que você quiser para a gente finalizar essa live, como você está se sentindo. Perguntas de fim de sessão. Como você está se sentindo? Ai, eu tô leve, tô maravilhada, tô muito feliz por essa experiência, por a gente ter conseguido falar aqui, tocar tantas pessoas. Eu vi alguém comentando aqui que até chorou, que estava emocionada. Então, é isso, a gente fala de cura, né? A nossa missão na Terra é isso, é nos curar e curar o outro, a partir da forma como a gente se cura. Então, isso que você fala é muito importante para mim, sabe? Isso me ajuda em muitos aspectos e ver o quanto nós somos coletivas, né? Então, eu só queria agradecer mesmo, dizer que foi uma honra te conhecer, que eu adorei e eu continuo te seguindo, lendo seus conteúdos. Nem sempre dá tempo de interagir, mas eu estou aqui, estou divulgando também, compartilhando com algumas pessoas que eu percebo que precisam. E é isso, para mim é muito importante, eu coloco isso como meta, né, de vida, transformar a energia de dor em energia de cura. E é isso que eu coloco em tudo que eu faço. E é muito Tá bom certo. encontrar alguém que também traz essa energia, que também traz esse movimento. Então é só gratidão mesmo. E é isso. Gente, por favor, sigam a Nai. Eu nem conheço esse perfil chique da Nai pessoal aí, mas tem o Nai. Nai, bota aí para elas, enquanto eu tô falando, o seu perfil para elas seguirem. Acho que vale muito a pena. A Nai é super primorosa no trabalho dela, com vídeos editados e lindos, tudo direitinho, que faz parte da persona dela aí. Eu quero dizer para vocês, aquelas que estão aqui, tem um e-book de ciclicidade menstrual criativa e produtiva, que está bem baratinho, R$ 29 lá na Amazon. Acho que já dá uma condição aí de quem está com poucos recursos de se organizar. Tem um e-book que eu vou disponibilizar 0800 gratuitamente a partir do dia 14 de ciclicidade, de alimentação cíclica, com receitas crudíveras, veganas e vegetarianas para vocês comerem ao longo do ciclo menstrual. Vai ser dia 14, porque dia 14 tem eclipse, é lua nova, e a lua nova é um bom momento para a gente começar coisas, sejam elas quais forem, inclusive dietas. Então eu vou disponibilizar, não sei se quanto tempo vai ficar, mas eu vou botar um link, quem tiver atenta, enquanto estiver no webinário lá no dia 14, vai conseguir baixar o e-book. E tem o curso Ciclicidade Menstrual Criativa e Produtiva na Prática, que é onde a gente aprofunda e transcende essa história aí de donzela, anciana, nananana. A terapia menstrual é muito além desses arquétipos euro-referenciados que reduzem a nossa experiência de ciclicidade. Então, quem puder, venha. A gente fala de ferida portal, fala de linhagem, ancestralidade e da psicossomatização da experiência menstrual em vários aspectos, ovário policístico, endometriose, mioma e afins. Nai, muito, 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 muito obrigada. Eu espero trabalhar com você no próximo ano. Eu estou falando isso aqui publicamente para jogar para o universo. Vamos Que construir qualquer lindo! coisa que seja para cura coletiva. Eu acho que a gente tem essa condição e sinto que nós temos sido abençoadas pela ancestralidade para esse caminho. Então eu já me Sim. coloco à disposição. Se você tiver qualquer ideia, me chama. E por aqui eu estou co-criando com o universo. Tá Que bom? ótimo, estou super aberta. Vamos juntas. Então tá, partiu. Beijo, irmãs. Ah, vamos tirar foto? Vamos tirar foto. Vamos tirar foto Vamos! porque eu. Ó, gente, a gente vai fazer uma pose. Vocês printam, por favor. E marca a gente, porque aí eu vou ter capa para essa live de agora que eu não fiz a capa. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 1, 2, 3. Printa, gente. Beijo, Nai. Tchau, tchau. Tchau!